Fala aí. Esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E hoje vamos falar da história de Condemned 2, Bloodshot. Antes disso eu queria dar uma recapitulada na história do primeiro jogo, que se você não viu tem encade aí na tela, que é um dos primeiros vídeos que eu soltei aqui no canal. Então resumindo a história do primeiro game, pra quem não viu, o Ethan, um agente da SU, que é um tipo de FBI, recebe uma chamada para investigar um assassinato, uma cena do crime, porque ele trabalha na perícia. E chegando lá, rola uma confusão, porque ele se depara com um inimigo desconhecido, que tem uma força sobre-humana, que mata dois policiais na frente dele e foge. E o Ethan é incriminado por isso. Ele cai do prédio e acorda em seu apartamento, onde conhece um homem chamado Malcolm Van Horn, que diz ser amigo dos seus falecidos pais. Explica que a polícia agora achava que o Ethan era um assassino e instrui ele a fugir. O Ethan conta com a ajuda de sua colega de trabalho, Rosa, que é da inteligência, que fica no QAP com ele, é tipo a ajudante durante o jogo inteiro. Então, ao longo do game, a gente vai numa caçada atrás daquele assassino, e nisso descobrimos que esse assassino, conhecido como Serial Killer X, ou Serial Killer X, ele é um assassino de assassinos. Todas as vítimas que encontramos pelo caminho são serial killers que ele matou, da mesma forma como eles matavam suas vítimas. No caso, o torturador ele mata torturando, o assassino de mulheres ele mata de um jeito parecido, enfim. Ao decorrer do game a gente se depara com várias pistas que dão a entender que uma grande conspiração tá por trás de tudo aquilo. O Ethan descobre que o próprio passado dele tem muitas lacunas. A Rosa mostra um raio-x do corpo dele e mostra que existem várias anomalias que tornam a força dele também sobre-humana. Então é aquilo, conspiração, sociedade secreta, e no final a gente acaba descobrindo que o Serial Killer X é sobrinho do Malcolm Van Horn, e que seu sobrinho era também uma vítima, e assim como muitas pessoas na cidade estavam sendo contaminadas por aquela violência, o Leland Van Horn, no caso que é o nome real do assassino X, também havia sido influenciado por essa ordem anônima que causa esse mal na cidade de Metro City, desculpa, esqueci de citar. Metro City é o nome da cidade, Metro City eu peguei do Megamente, né? E a morte dos pais do Ethan também estariam envolvidas nisso, assim como o Malcolm Van Horn, eles acabaram sabendo demais. E no final, há um embate entre o Ethan e o Leland, onde o Ethan sai vitorioso. O Malcolm tenta salvar o seu sobrinho, colocando ele no porta-malas. Ele e o Ethan começam a discutir, porque o Ethan queria ele morto. E o Malcolm acaba pegando a arma do seu tio e atira em si mesmo. O Ethan se encontra com a Rosa para discutir tudo que ele havia descoberto, só que ela deixa um bilhete dizendo para ele não falar nada porque eles estavam sendo vigiados, ou seja, a SU estava por trás de tudo aquilo e o diretor Farrell, chefe do Ethan, era envolvido com aquela maracutaia. E o jogo acaba assim, com o Ethan tendo alucinações com as criaturas semelhantes ao Leland e muitas perguntas ficam no ar. Condemned Bloodshot, sequência direta de Criminal Origins, lançado em 2008 para Play 3 e Xbox 360. Ele também foi desenvolvido pela mesma empresa, Monolith, e vem para preencher muitas lacunas deixadas pelo primeiro game. Teve uma grande melhoria nos gráficos em relação ao primeiro, ambientação, jogabilidade, até mesmo os personagens voltam com um modelo, um visual novo e dubladores novos. E sem me prolongar, vamos para a história, deixa o like aí para somar com nós e se inscreve aí. A história começa 11 meses após o final de Criminal e o Ethan, se sentindo traído pela SU, se desliga da empresa e desde então começa a beber nos botecos de Metro City, dormindo nas ruas como um mendigo. Isso porque, mesmo após ter a sua inocência provada, os seus próprios superiores continuaram vigiando ele, como a Rosa revelou, além de alucinações com as criaturas que ele tinha matado naquela noite no pomar. O Malcolm Van Horn, tio do Serial Killer X, estava tendo probleminha ali no hotel da cidade, estava sendo perseguido, e ele, prevendo que seria morto, tentou entrar em contato com o Ethan ligando para ele, e em seguida ele tenta ligar para Rosa, única pessoa da confiança do Ethan, porém nenhum deles atende, e ele só pode deixar uma mensagem. O game começa com o Ike Farrell, o diretor da SU, no escritório conversando com Rosa. Essa que foi remodelada, como vocês podem ver, enquanto que em Criminal Origins a Rosa aparenta ter o seu cinquentinha, com expressões faciais mais sérias. Aqui a gente tem uma moça simpática de 35 anos. O que é estranho, já que o Bloodshot se passa um ano depois do primeiro, né? A Rosa mostra pro diretor a gravação onde o Malcolm disse que não tinha muito tempo e o Ethan precisava ser avisado.
Antes dele terminar a mensagem, a gente pode ouvir tiros e a ligação acaba. A Rosa não tinha nem ideia de quem era, já que não chegou a conhecer o Van Horn. E ali também se encontra um homem chamado Agente Dorland, comandante tático da SU, arrogante, violento, cheio de marra. Tô um verme, tô um baixo, tô um podre. O Ike pede que eles localizem o Ethan e tentem esclarecer a ligação. Enquanto isso, num bar com muita cachaça e rock and roll, Ethan afogava suas mágoas. Após falar com o barman, Ethan vê uma criatura dos implantes metálicos mandando beijinho no ombro e enche ela de porrada. Porém, ao recuperar os sentidos, ele é expulso pelo balconista. Presume-se que ele tenha estragado o rosto de algum cliente qualquer no bar, já que era uma alucinação. Bolado, o Ethan sai de lá e, como o narrador, ele disse que estava cansado, já que Metro City era cega demais para ver o mal que estava consumindo a cidade, com violência e criminalidade crescendo, e que, diferente da maioria, ele havia visto o inexplicável, tendo a sensação de que em breve todos saberiam do que ele estava falando. Um morador de rua se aproxima e diz que estava muito frio para ele ficar ali sentado na lama. O Ethan é super grosso com o cara até que ele oferece compartilhar uma bebida com ele, e isso torna eles amigos. Eles vão seguindo por um beco até chegarem no barraco do mendigo, só que chegando lá eles se deparam com um cara já bebendo a cachaça dele, e quando ele se vira, o cara revela ser uma criatura. O mendigo sugere que eles deem meia volta, mas antes que possam fazer isso, a criatura faz todos os mendigos atacarem o Ethan. A porrada come, e depois de nocautear alguns, a criatura apaga o Ethan com uma tijolada. Se no primeiro game já era difícil separar a realidade das maluquices na cabeça do Ethan, nesse aqui é impossível. Então a gente vai ver muita fantasia, muita coisa misturada com a realidade. A gente tem que se desprender disso para entender um pouco a narrativa. O Ethan acorda, vai caminhando até um prédio onde ajusta a antena de uma TV. Então tem uma visão do Malcolm numa versão zumbi que vomita uma gosma preta nele. Ele acorda novamente em frente ao bar, onde a criatura se aproxima dele com um tijolo, mas é surpreendida por Rosa e Dorland, que chegam no local. Stop! Let him go. A criatura escapa e o Dorland se recusa a seguir. A Rosa mostra a gravação do Malcolm pro Ethan e o Ike, o diretor, pede que eles levem o Ethan pro prédio da SU. Fica meio relutante, mas aceita colaborar com a SU na localização e reconhecimento do corpo do Malcolm. Mais tarde, na operação, o Ethan volta a ter a ajuda da Rosa via rádio. E o Dorland parece estar ali mais pra insultar o Ethan e ser um babaca. E por último temos o agente LeRoux, que questiona a missão, considerando que do jeito que a cidade estava nos últimos dias, o que mais havia nas ruas eram corpos. Os três vão ao telhado do Hotel Preston e iniciam a busca. O Dorland comenta que aquele prédio, outrora um luxuoso hotel, agora era um enorme mercado de heroína e anfetamina. E no último andar o Ethan entra numa sala onde passa o noticiário local de Metro City. Observação, o game usa desse artifício, tanto das alucinações quanto na realidade, aparelhos de TV e rádio para adicionar informações no enredo. O que eu achei meio zoado porque nem sempre faz sentido, como agora o cara tá no meio de uma missão, dentro de um prédio cheio de maluco doido, de arma na mão, e aí ele para pra ver o jornal. Porra, Ethan. Bom, nele, a âncora do jornal, Sarah Brenton, anuncia a nova parceria com o repórter Tony Rhodes, conhecido pela ótima cobertura que havia feito ano passado durante os assassinatos do Serial Killer X. O Tony reforça como estava forte a violência na cidade e ele fala que nas próximas semanas vai fazer uma série de reportagens nas ruas, tentando descobrir qual que era a razão para aquilo estar acontecendo. A razão essa que, nas palavras dele, o governo ou não sabia, ou se sabia não queria divulgar ao povo. Seguindo pelo prédio, a Rosa diz pro Ethan que analisou a gravação a fundo e que em dado momento ela consegue ouvir um barulho de metrô, o que faz o Ethan focar sua busca na região norte do prédio, que fica mais perto da estação. A equipe desce pelo posto do elevador, onde o Ethan se fode todo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, pegou. Tá tudo bem. Pegou na minha mão, mas tá tudo bem. Peraí. Pegou na minha mão. Peraí, pegou mesmo. Pega meu braço. Peraí, calma, chega aqui. Faz um garrote aqui no meu braço. Mas nada grave. Momentos depois, eles são informados que uma multidão agressiva estava cercando o prédio, revoltada com a presença do FBI no local. No rádio, Tony cobre aquilo, estranhando o comportamento da multidão, já que por mais violenta e selvagem que ela fosse, parecia haver um senso de propósito neles.
o que dava uma certa organização. O trio segue vasculhando o prédio e o Ethan enfim encontra o corpo do Malcolm, completamente irreconhecível, estraçalhado. Eles pegam o corpo e dão fora dali pelos trilhos do metrô, porém eles são surpreendidos pela multidão no caminho e o Ethan acaba ficando para trás. O Dorlan ainda atira num barril inflamável perto do Ethan, rola uma explosão e o Ethan acaba ficando cercado. Ele entra num complexo de apartamentos na lateral dos trilhos e o LaRue diz pra ele no rádio que estavam lá na frente esperando ele antes de partirem. Apesar do Dorlan insistir que eles fossem embora e pau no cu do Ethan. Mais pessoas surgem a cada segundo e aí provocam um incêndio que já se estendia por 3 quarteirões. O LaRue chama reforços e o Ethan chega num lugar onde um velho assustado pergunta pra ele se o Ethan era um deles. Um deles que tinham sangue negro e implantes metálicos. O Oro, como eram chamados. O Ethan nem sabia que as criaturas se chamavam assim a essa altura e pergunta pro velho what the fuck. O senhor continua dizendo que ninguém fala sobre eles, mas que eles conhecem todo mundo e dando a entender que se tratava de um grupo. Ele indica então um símbolo desenhado na parede que seria o símbolo do Oro. 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 E antes de conseguir mais informações, a parede explode devido à guerra que tá rolando solta lá fora e eles acabam se separando. Ethan, come in. Are you there? Rosa. You're all right. Talk to me. I've lost contact with the team. A Rosa fala no rádio perguntando se o Ethan tava bem e eles começam a discutir, porque o Ethan pergunta qual que era a brisa de achar o corpo do Malcolm. Por que era tão importante isso? A Rosa também boiando, esperava que o Ethan pudesse esclarecer por que querem tanto isso e pede que ele encontre ela na rua Stafford. No noticiário, a prefeita de Metro City, Rachel Mars, diz que a polícia estava fazendo o possível para controlar a situação e que as empresas fora da zona de guerra deveriam permanecer abertas, pois a economia da cidade não devia ser afetada por aquela situação. Uou! Condemned Bloodshot se passa no Brasil de 2020 e ninguém falou nada. O Ethan encontra a Rosa enfim e ela pede que ele acompanhe ela até o escritório. Chegando lá, ela mostra pro Ethan de novo aquele raio-x que ela tinha tirado no ano passado, que mostravam as anomalias na estrutura óssea no corpo dele. E não sei se vocês vão lembrar, mas a laringe dele, a região, tinha sido ocultada. Mesmo nos arquivos secretos do FBI, não dava pra ver o raio-x da laringe do Ethan. E ela disse que o Malcolm teve suas cordas vocais arrancadas. Então levantava de novo essa questão com essa região do corpo, que parecia ser uma pista a seguir. Enquanto isso, no rádio, se fala sobre uma grande onda de alucinações e delírios que grande parte da população estava tendo, que os psicólogos atribuíam a estresse mental e paranoia devido à violência e o horror que a cidade enfrentava. A Rosa pede que o Ethan se deite para tirar a radiografia, ele fica esperando, ela não volta e o Ethan se levanta impaciente, chamando por ela, e ele percebe que todo o andar parecia estar vazio. Anybody here? Ele anda pelos corredores até ver um vulto, quando cai a energia. A porta de saída estava trancada e ali surge um agente chamado Pennington, perguntando se o Ethan estava machucado. Depois de uma breve conversa, ele diz que precisavam tirar o Ethan dali, pois o prédio estava sendo evacuado. Enquanto eles tentam abrir a porta, a criatura aparece atrás do agente. O Ethan manda ela se afastar, só que a criatura diz uma coisa bem macabra. Ela fala para ele não se preocupar, pois o Pennington já estava morto. O Pennington pergunta com quem que o Ethan estava falando, parecendo sequer notar a presença da criatura. Em seguida ele mete um tiro na fechadura, os dois correm até a saída e se deparam com um agente sendo puxado por um buraco no teto por alguma força. O Pennington dispara alguns tiros, mas nada adianta e o corpo desaba mais à frente. Em suas últimas palavras, o agente diz para eles correrem dali, pois haviam muitos. A visão do Ethan vai ficando embaçada enquanto eles são atacados por várias criaturas pequenas. A gente pode ver o Pennington sendo morto por elas, e em seguida o Ethan acorda na mesa de raio-x. Still having hallucinations? Perhaps it's your drinking. My drinking is not an issue. A Rosa percebe algo estranho e sugere que aquilo devia ser devido ao alcoolismo, mas o Ethan discorda. Ela diz que vai revelar as radiografias e que nesse meio tempo o diretor queria trocar uma ideia com o Ethan, e a caminho do elevador vemos um cartaz colado na parede, um aviso da hora e local de uma cerimônia em memória de 2 agentes falecidos, Sean Miller e Jake Pennington. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pois é, os 2 agentes que o Ethan sonha, sei lá, tem a alucinação e assiste à morte. Foda o detalhe, né? No rádio, a prefeita segue afirmando que não iria cancelar a inauguração do Museu de História Natural, pois isso seria uma resposta da cidade de que a vida segue mesmo diante do perigo. Na sala de Ike, o diretor começa a fazer perguntas sobre a missão recente, o Ethan explica o que tinha acontecido, destacando as partes em que o Dorlan
causou a explosão e depois tentou abandoná-lo. O Ike, como sempre, é outro bananão que se mostra cético, e o Ethan se revolta dizendo que provavelmente ele mesmo tinha dado as ordens pro Dorland para deixá-lo para trás. Talvez até matar ele com aquela explosão, já que não queria de maneira alguma que o Ethan voltasse a trabalhar na SU. O Ike recua, fecha o cu, diz que tudo no passado de um mal entendido. Emputecido, o Ethan se sobrepõe ao Ike e aponta uma arma para ele, mandando sentar. O Ethan taca o foda-se e manda o diretor atirar nele e acabar logo com aquilo tudo. O Ike hesita e o Ethan pega ele pelo pescoço exigindo que ele contasse o que diabo estava acontecendo. A briga é interrompida pelo telefone que toca. Excuse me, director? E o Dorland tá na linha, dizendo que tinha acabado de receber uma notícia. A prefeita Rachel Mars foi assassinada ao visitar o Museu de História. Momentos depois, o Ethan e o Ike chegam na cena do crime. A cabeça da prefeita fora decepada e o Dorland diz que só confirmaram o corpo graças ao crachá que ela usava. O Ethan fica observando a cena enquanto o Dorland e o Ike ficam de conversinha no canto de uma maneira nada suspeita. O Dorland fala que alguém devia saber e o Ike pede que ele fale baixo. Um analista forense entrega pro Ethan uma folha de papel encontrada na cena do crime com vários olhos desenhados e as iniciais SKX no meio, ou seja, Serial Killer X. E isso deixa o Ethan surpreso. O Ike diz que ele devia dar uma olhada pelo museu enquanto ele e o Dorland voltam para a agência e pede que o Ethan lembre-se de que ele estava tentando protegê-lo. O analista diz que o assassino devia ter usado um carrinho de mão para transportar o corpo e o rastro leva até a entrada do museu onde eles ainda não tinham permissão de entrar, mas o Ethan pouco se fode para isso. Lá dentro a Rosa liga para ele perturbada com a ideia do Serial Killer X ainda estar vivo. O Ethan ironiza aquilo, pois na última vez que ele viu o assassino, metade do seu rosto havia estourado. Mas para Rosa, como o corpo não foi encontrado, sempre há aquela chance. Numa poça de sangue no chão, o Ethan encontra um facão e escaneia suas digitais para Rosa, que retorna assustada. As digitais batiam com a de Leland Van Horn, o SKX. Então, não havia como negar. A probabilidade do assassino estar vivo era muito grande, sendo ele o principal suspeito da morte da prefeita. Ela teoriza que talvez o Malcolm tivesse tratado do ferimento do Leland, que por algum milagre sobreviveu, e depois disso ele poderia muito bem ter matado o tio e a prefeita. Na sala de vigilância assistimos uma gravação onde o assassino arranca a cabeça da prefeita, porém não é possível ver o seu rosto. Encontramos então estilhaços de metal que a Rosa afirma uma coisa muito estranha. Aquilo não havia sido usado para matar a prefeita, mas sim fazia parte do corpo dela, já que o legista confirmou que haviam cicatrizes e buracos pelo corpo dela em vida. O Ethan não entende nada e fica se perguntando se a prefeita tinha algum estilo de vida alternativo. A polícia enfim entra no museu, a Rosa entre eles, e ela diz que, segundo sua análise, o Malcolm havia estado no Lago Negro, a norte da cidade, em seus últimos momentos de vida antes de ir pro hotel. Sem muitas opções, o Ethan aceita ir pra lá e Dorland leva ele até o avião. Depois que o Ethan embarca, ele passa no rádio uma informação. The target just boarded the plane. Durante o voo, a Rosa entra em contato para confirmar o óbvio. As cordas vocais do Ethan eram semelhantes às do Van Horn, o que não fazia sentido, já que eles sequer eram parentes. O piloto do avião de repente assume a forma da criatura, que diz que eles não tinham muito tempo. Ela diz a ele que o Ike falava a verdade, que estava tentando proteger o Ethan, e tem feito isso durante toda a sua carreira na SU, porém apesar disso ele tinha segundas intenções, que estava planejando usar o Ethan. De repente, uma turbulência começa no avião e o Ethan percebe que o piloto está morto. Ele tenta pedir socorro enquanto o avião cai, entra em desespero e sofre o impacto. Ele acorda mais tarde no meio dos destroços com apenas alguns ferimentos leves e, por sorte, perto do seu destino. Ele caminha um tempo e recebe uma ligação do Ike dizendo que o Ethan não devia entrar no alojamento sozinho, pois era muito importante, o chamando de Remedium, remédio em latim, desligando misteriosamente. Na entrada encontramos o corpo de um dos soldados de Dorland, o que já é estranho, já que o Ethan havia sido enviado para lá sozinho. Na TV, Sarah Brenton entrevista um professor de física que afirma que os metais encontrados no corpo da prefeita produziam um tipo de ressonância sonora, jamais vista antes. A repórter pergunta se o professor estava insinuando que os objetos não eram desse mundo, ao que ele corrige dizendo que sim, eram desse mundo, porém a humanidade não tinha a tecnologia nem a capacidade para construir isso. Ethan é atacado por homens de máscara com um armamento pesado que obviamente se tratavam de agentes enviados pelo Dorland, e depois de abater alguns ele corre para se esconder. Numa parede, ele encontra gravuras de uma frase que dizia: "Meu tio me salvou para que eu renascesse novamente. O Oro espera por mim." Isso confirmava o retorno do Serial Killer X. A Rosa diz que jamais ouviu falar nessa organização chamada Oro e vai atrás de informações. Na biblioteca podemos assistir um vídeo gravado por Malcolm que se dirige a Ethan, alegando que como seu futuro era incerto ele deixaria aquela mensagem, e ele revela ter feito uma promessa para seus pais há muito tempo, mas devido às circunstâncias teria que quebrá-la. Segundo Van Horn, os pais de Ethan eram membros do Oro,
que após desertarem da organização foram caçados e mortos. O Malcolm, temendo por Ethan, escondeu ele do Oro e colocou num lar adotivo, mentindo que seus pais haviam morrido num acidente de carro. Desde então, apenas Malcolm sabia de sua existência, porém agora mais pessoas haviam descoberto. E o Malcolm disse que o Oro fora responsável pela morte da sua esposa e do seu filho anos antes. E desde então ele vive para combater a organização e revelar a verdade para o mundo. Porém, infelizmente, o seu sobrinho Leland havia sido usado para atingi-lo e acabou sucumbindo ao poder de manipulação do Oro, se tornando o SKX. O Malcolm perdeu a esperança na recuperação do Leland e pede que o Ethan tenha cuidado, pois o poder do grupo era inigualável e assustador. The Oro's power is intoxicating, crippling and... Antes que o Van Horn termine de falar, a mensagem é interrompida por tiros dos agentes que destroem o computador e o Ethan volta a trocar tiro com eles. Só uma observação. Malcolm Van Horn, puta personagem foda, merece um lugar no Salão dos Heróis. Pra quem surgiu como um coroa de caráter duvidoso lá em Criminal Origins, ele agora mostra que veio mesmo estando morto desde o início do game, uma salva de palmas. Voltando, loucura, tiro, porrada, bomba... E quando tudo parecia perdido, o LeRoux surge com um caminhão enviado por Rosa após a morte do piloto. O Ethan entra e eles dão fora. A Rosa disse que no prédio da SU haviam homens de Dorland por toda parte e ela tinha receio de sair do laboratório e eles desconfiarem que ela estava ajudando o Ethan. E além disso, o diretor tinha desaparecido. O comissário de polícia estava por lá e parecia bem amiguinho do Dorland. Ela disse que aparentemente eles haviam localizado o Serial Killer X e que, por incrível que pareça, o Leland podia ser de ajuda para eles naquela situação, dando respostas sobre as revoltas, incêndios e mortes que estavam rolando na cidade. O Serial Killer teria sido visto perto de uma pista de boliche no distrito de Trenton e é pra lá que o Ethan e o LeRoux vão. Chegando no local, eles veem um ônibus cercado por agentes do Dorland e dentro do ônibus supostamente estava o Serial Killer X. O Ethan chega na surdina e apaga alguns agentes e ao entrar no busão ele reencontra o seu velho amigo. What about the mayor? Did you kill her for the same reason? Jesus! How's the finger? Miss it? Leland agora estava careca com uma cicatriz no rosto e a letra X marcada na testa e disse que o seu tio havia se recusado a cooperar e por isso havia sido morto. E dá uma zoada perguntando pro Ethan se ele sentia falta no dedo. Pra quem não lembra, o Leland arranca o dedo do Ethan no final do primeiro game. O Ethan perde a linha e pressiona o assassino. O Leland diz que matou o Malcolm e a prefeita pela segurança dos segredos do Oro, e nisso os homens do Dorland se aproximam. O Ethan vacila e o Leland dá um capote lindo nele e escapa do ônibus. Ao sair, ele encontra o LeRoux machucado no chão e corre atrás do Leland dentro da pista de boliche, que servia como sua nova base de operação. Lá, achamos a lista de alvos do Leland. O tio, que seria o Malcolm, prefeita, Rachel Mars, diretor, Ike Farrell, que estava desaparecido e agora sabemos o porquê, e homem mágico, que nem o Ethan nem a Rosa conseguiam associar a ninguém. No chão encontramos a cabeça da prefeita. No rádio, Sarah Brenton anuncia o cancelamento de todas as atividades de Halloween em Metro City devido, segundo ela, ao estado permanente de Halloween que a cidade se encontrava. Em seguida, Tony Rhodes diz que uma adolescente havia se suicidado de maneira inusitada naquele dia. Ela havia aberto seus braços, pernas e o inferior do abdômen, fazendo um tipo de experiência consigo mesma. Ela tentou abrir a parte superior também, mas morreu no processo. A garota havia feito cerca de 600 pontos em si mesma. Voltando, encontramos numa sala o diretor Ike amarrado numa mesa e apavorado ele diz pro Ethan que todos ali eram cobaias dos experimentos do SKX, que buscava aperfeiçoar os aparelhos metálicos. O Ethan solta o Ike e em seguida é atacado por cobaias atormentadas. O diretor corre dali com medo e o Ethan vai atrás dele e o encontra no salão conversando com o Dorland, que havia chego de repente. Os dois discutem sobre a posição de Ethan naquela história onde o Ike o considera um aliado, mas Dorland um inimigo. Ele então joga o diretor lá embaixo e manda ele matar o Ethan. O Ike, rendido, diz pra Ethan a seguinte frase: "Encontre a voz." Após isso, o Ethan entra num tipo de transe e de maneira sobrenatural faz a cabeça do diretor explodir. Era como se o Ike tivesse despertado no Ethan uma habilidade que ele nem sabia que tinha. O Ethan recupera a consciência e quando o agente de Dorland está prestes a atirar nele, o SKX surge por trás e mata o homem. Alguns agentes começam a disparar tiro neles, então o Leland e o Ethan começam a correr. Eles atraem os homens para uma sala onde o Leland os executa. Após essa breve aliança, o Leland coloca o Ethan contra a parede. O Ethan questiona, dizendo que pensava que o Leland estivesse do lado do Oro, ou seja, do lado de Dorland. O Leland diz que ainda não era a hora de matar o Ethan e que ele estava muito curioso sobre as suas habilidades. Ao ouvir a polícia, ele foge.
A Rosa disse que todos os agentes de Dorlan estavam se reunindo para uma caçada ao Ethan e descobrimos que o tal Homem Mágico era, na verdade, um mágico de fato, um showman famoso na região que trabalhava no teatro de Svensson. E é pra lá que a gente vai. Chegando no teatro, Ethan dá um tempo no balcão pra tomar uma bebida e é quando a criatura reaparece. Ela alicia o homem a encher a cara, pois aquilo, segundo ela, resumia quem ele era. O Ethan entra numa luta contra a alucinação enquanto tudo se distorce, mas ele é derrubado. Mais tarde ele é acordado por Rosa no chão, que pede que eles encontrem logo o mágico. Ela diz que pesquisou sobre o ouro, mas não encontrou muita coisa, tendo apenas alguns sites malucos na internet sobre conspirações que diziam que o nome completo da Ouro era Ouro Invictus, tradução seria Voz Invencível, organização que teria sido extinta há mais de 3.000 anos. Os fanáticos dizem que o objetivo da Ouro é manipular o curso natural da evolução humana, e ela revela também que havia surrupiado uma prova no boliche, o Diário de Leland, onde, em meio a várias bizarrices que ele escrevia, alguns trechos eram interessantes. O Leland dizia que as raízes do ouro giravam em torno de uma tradição chamada geração sonora. Nesse procedimento, a cobaia adquiria a capacidade de produzir um som, não só pela boca, mas pelo corpo inteiro, e durante o processo as pessoas submetidas têm surtos, paranoias e em seguida alucinações e comportamento violento. Caso a pessoa já seja de natureza violenta, ela fica ainda pior. A Rosa disse que a cobaia adquiria esse tal poder sonoro alargando a sua densidade óssea, treinando as cordas vocais de maneira que os sons reverberem como um instrumento afinado. Vários implantes são feitos nos ossos e na pele para amplificar os efeitos do som, como vemos no corpo da Rachel Martz. Sim, a prefeita era uma membro do Ouro. O Ethan acha o mágico, só que tem uma dificuldade pra pegar ele no meio dos ilusionismos, mas enfim, acaba jogando ele em cima de uma mesa de espetos. Em suas últimas palavras, o mágico disse que tinha desertado da Ouro, pois era uma organização doentia e incestuosa, e revela que dentro dele existia uma lenda antiga de que uma pessoa a quem eles se referiam como Remedium um dia nasceria com o corpo perfeitamente sintonizado desde o seu nascimento. Esse remédio teria uma habilidade tão poderosa que seria capaz de destruir carne e osso à sua própria vontade e se colocaria como a maior ameaça para o ouro e seu império. Isso era visto como uma história para dormir, porém, ao descobrirem Ethan, eles souberam na hora. O remédio havia chegado. O mágico diz que um dos principais centros de operação da Ouro ficava na península, na costa de Metro City, que era um grande depósito de navios. Uma música chama a atenção do Ethan e quando ele volta o seu olhar percebe que o mágico sumiu. A voz do mágico ecoa pelo teatro, pedindo que o Ethan mande lembranças ao Ouro. Send my regards, Mr. Thomas. Super cabreiro com aquilo, o Ethan rala peito, e na mesma noite o Ethan e a Rosa chegam na península atrás de respostas. Eles são atacados por uma renca de pássaros agressivos. Lembra que no final do Origins não havia uma explicação pra isso? Pois bem, aqui tudo faz sentido. Acontece que o Ouro tinha aparelhos sônicos instalados e escondidos por toda a cidade, inclusive durante o gameplay a gente pode quebrar toda vez que a gente encontra. Esses aparelhos servem pra emitir os sons diabólicos da Ouro e influenciar as pessoas da cidade, assim como os animais também. O Ethan mata todos com seu poder e a Rosa sai correndo, horrorizada com o que viu. Começa então a chover forte e a Rosa pede desculpas pelo rádio por ter se apavorado, e ao chegar no nível inferior, entramos em combate com diversas criaturas cheias de implantes, e após matar todas, o Ethan fica ferido na perna. A Rosa reaparece e quer levar ele pro hospital, mas o Ethan teima em seguir na busca, e a Rosa sai pra pedir ajuda. Ele rasteja para um container e volta a alucinar. O Ethan acredita que aquela criatura fosse um demônio interno dele, que representava o seu alcoolismo e que tivesse a matado ao parar de beber. Ele estava certo em partes, porque sim, aquela estranha figura era fruto da sua imaginação, porém a própria explica que na verdade representava todos os demônios do Ethan, e o vício em álcool era apenas um deles. Ela disse que ele precisava aceitar aquilo, que o ouro influenciava aquelas visões para que ele não tivesse descanso, e que ele devia aceitar que muitos morreram para protegê-lo, incluindo seus pais, já que ele era o escolhido para colocar um fim em toda aquela imundície e salvar o mundo da perdição. O Ethan era o Remedium, e aquilo sim era real. O Ethan reflete um tempo até que um membro do Ouro pede no alto-falante que se renda pacificamente, e é claro que o Ethan sai na porrada com geral. Depois de matar uma avalanche de agentes e criaturas com os seus poderes novos, o Ethan encontra a sala de comandos do Ouro, e nela está o Dorlan. O agente debochado diz que em breve o poder do Ouro iria apenas aumentar e manda algumas criaturas pra cima do Ethan, enquanto eles batalham a longa distância com as suas rajadas sonoras. Momento Dragon Ball em Condemned, hein?
O Ethan começa a destruir todo o complexo e a Rosa implora pelo rádio que ele desse o fora dali o mais rápido possível antes que tudo desabasse, mas ele nega, pois tinha negócios inacabados com o Dorlan. Eles dois então tiram seu último X1, onde o Dorlan derrotado chama o Ethan de tolo e diz que o objetivo era criar o caos para que a Oro protegesse a humanidade. O Ethan pergunta do que eles protegeriam a humanidade, mas o Dorlan apaga em seguida. You don't know, do you? Christ, you're the fool. A puppet like everyone else. Antes que a plataforma despencasse, ele salta até a escada e a agarra, mas o Dorlan surpreende ainda vivo e o agarra pelos pés. O Ethan chuta o desgraçado com ferocidade pro abismo, enfim o matando. Get the fuck off me! Em seguida a gente se reúne com Rosa, que havia chego pro resgate num helicóptero. Ela disse que conseguiu informações valiosas e que os próximos meses seriam de grandes conquistas, pois revelariam tudo sobre o ouro ao mundo, inclusive seus membros de grande fama e influência. O piloto revela ser Leroux e Ethan fica feliz ao vê-lo. Leroux diz que quando ambos se recuperassem iriam tomar uma bebida. Hey man, call me Pierce. My friends call me Pierce. What I need is some sleep. O Ethan, enfim, consegue adormecer, enquanto isso vemos uma coletiva com o presidente dos Estados Unidos que é questionado por um jornalista sobre o aumento na violência que estava em escala nacional. De repente, um homem entrega um papel pro presidente que, ao ler, tem um ataque do coração e é acudido pelo que estão à volta. A câmera foca no papel caindo e revela a frase que estava escrita: "O remédio está entre nós". Depois dos créditos a gente pode ver uma cena onde o Leland está numa mesa de operação sendo observado por pessoas encapuzadas e ele diz estar pronto, então implantam um aparelho de metal que envolve toda a sua mandíbula. Em seguida, o serial killer parece despertar, mais poderoso do que nunca, e assim termina o game. Meus amigos. Essa reta final me surpreende até hoje, toda a sequência, a treta com o Dorlan, o lance do presidente, dá uma dimensão do poder da Oro. E é isso, curtam e compartilhem o vídeo, manda pra toda a vizinhança e a gente se vê por aí.